Bom, queria falar também do histórico da tributação no Brasil, mas pegando, na verdade, um apanhado aí do imposto de renda. E, enfim, não é? Aqui essa questão tributária ela é muito ampla, não é? Tem vários conhecimentos aí de direito tributário, de contabilidade que não são minha área e que eu vou deixar para quem é da área de direito tributário ou de contabilidade tratar, né? Então, eu vou falar algumas questões relevantes aqui. É, imposto de renda pessoa física começou no Brasil a partir da lei de 22, não é, que passou a vigorar em 23. Inicialmente, é, mais incidido sobre funcionários públicos. Teve um início de elevação da progressividade, isso aconteceu no Brasil e aconteceu no mundo todo, como vimos, com alíquotas que chegaram até 50%, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. No governo Jânio Quadros chegou a 60% e no governo João Goulart chegou a 65%. E tinha, então, altamente progressivo era, não é? E com alíquotas de até com 14 faixas, não é? De alíquotas que começavam com 3% dos rendimentos. Nos governos militares, depois do golpe de 64, começou a ter uma redução, então, de impostos, de alíquotas de imposto de renda, que baixou para 55, depois para 50, não é? Reduziram também não apenas a quantidade de alíquotas, também, não apenas o valor, certo? E aqui nós temos um momento de contradição, não é? No Brasil, do ponto de vista fiscal, se bem que contradição em termos, não é? A Constituição de 88 é uma Constituição social-democrata, e que só que ao mesmo tempo que ela implementa políticas sociais amplas de educação, de saúde, de previdência, mas principalmente de previdência amplia, educação, saúde amplia, né? Assistência social. Do ponto de vista fiscal, ela reduz impostos para os mais ricos, então houve uma redução aqui da alíquota máxima de 45% para 25%, que é uma coisa que estava acontecendo no mundo todo, não é? E a alíquota mínima saiu de 10% para 15%. Então, aqui é aquele momento do auge da teoria da distribuição ótima, não é? Que preconizava a redução de impostos para os mais ricos e para as empresas, isso foi feito no Brasil. Então, aqui em 95 teve a instituição do juros sobre capital próprio para pessoas jurídicas, que era uma forma de contabilizar como custo parte do lucro da empresa, na verdade, né? Contabiliza como juros sobre o capital inicial. E é isento, deduz, né, no caso. Uma excrescência, no fundo, não é? Excrescência legal. Mas que quando é distribuído esse juro sobre capital próprio por o acionista, tem uma alíquota linear de 15%. Em 96, o famoso, né, a isenção de imposto sobre dividendos, não é? Para pessoas físicas. A redistribuição de imposto para pessoa física, que passa a valer a partir daqui, e que, enfim, né, também é algo que é uma excrescência, quer dizer, estava em linha do que se tinha ideia antes, né, mas aqui agora caiu por terra, isso aqui tem que mudar, né. E trouxe vários problemas essa lei, que já tem mais de 20 anos aí, vigorando. Um deles é que as empresas, o que acontece, né, então a pessoa que recebe dividendos não paga imposto de renda, não é? Então, o que aconteceu foi o fenômeno chamado de pejotização, que vários, enfim, microempresários ou profissionais liberais instituíram empresas e colocaram a sua receita como dividendo e, portanto, isento de imposto, né, de renda. E aí paga na PJ, mas com alíquotas menores, acaba que pode eventualmente pegar o simples ou algo assim. Então, é um subterfúgio aí para escapar da tributação, né? Então, houve um crescimento muito grande da chamada pejotização, não é? Sobretudo aqui produtos agropecuários, crescimento de 411% entre 2007 e 2016, né? Profissionais liberais, bancários, né? Advogados, engenheiros, dirigentes, gerentes, enfim, né? Psicólogos, vendedores, prestadores de serviços, etc, etc. Vários profissionais aí instituindo empresas, jornalistas e tal,
para escapar do imposto de renda. Então, algo que tem que mudar, com certeza. Né? Aqui um gráfico que mostra o rendimento com PJ e sem PJ, né, derivado do fenômeno da pejotização, com destaque ali para jornalistas, né, que tem um desconto aqui, né, quer dizer, eles acabam, né, instituindo empresas, né, para escapar do imposto de renda, né, mas também médicos, não é, odontólogos, tá certo? Mesmo os professores de ensino superior, né, no setor privado, dirigentes e tal, né, vários profissionais, advogados, né, instituem empresas para escapar do imposto de renda, psicólogo, etc. Tá? Fonoaudiólogo, enfim, vários profissionais. Existem, depois eu vou falar um pouco sobre reformas tributárias que estão na mesa e as opções, não é? Existem uma série de problemas na tributação brasileira, uma delas é que tem rendimento do capital isento, né? Não apenas dividendos, mas também de aplicações financeiras, letras de crédito agrícola, né? Uma aplicação financeira aí que é isenta de imposto de renda, caderneta de poupança isenta de imposto de renda e ações também isento de imposto de renda até 20 mil por mês. Né? Então, o sujeito que ganha lá 2.500 paga imposto de renda, o sujeito que movimenta ações com day trade de até 20 mil por mês não paga. Né? Aqui as alíquotas de imposto de renda, né, que como aconteceu no resto do mundo, cresceu aqui na década de 40, 50, 60 e depois na década de 80 caiu. Tá? Então, uma redução de imposto de renda para os mais ricos, aí, que é o que aconteceu e que permanece, tá certo? E que vai na linha contrária do que tem apontado tanto a literatura ortodoxa e convencional, quanto as mais críticas e mesmo organismos multilaterais, o próprio Fundo Monetário Internacional, sugerindo então que deveríamos voltar a ampliar alíquotas de imposto de renda, algo que deve ser feito. Bom, com relação à carga tributária no Brasil, a gente já debateu isso aqui várias vezes, né? Mas vamos lá. O Brasil não tem a maior carga tributária do mundo, isso é uma mentira que falam por aí. E nos últimos anos também a carga tributária não aumentou, o que é outra mentira que falam, tá? Então a carga tributária ela está relativamente estável aqui, ó, 32% em 2002, 32% em 2015, né? Então relativamente estável, certo? Teve dois momentos de ampliação da carga tributária, que foi na década de 60 e foi na década de 90, não é? Então esses dois momentos de elevação da carga tributária aqui principalmente aí nos governos militares, mas que houve também uma instituição de serviços públicos, ampliação de saúde e previdência e também de moradia. E na década de 90, que houve uma ampliação, né, da carga tributária por vários motivos, um deles é pela busca do equilíbrio fiscal, não é? E também porque houve a implementação do SUS na década de 90, que tem um custo tributário expressivo. E também porque tinha uma despesa financeira gigantesca, né? Então isso exigia também um esforço tributário grande. Tá. Aqui eu já mostrei essa tabela, mas de novo aqui no lugar certo, aqui na parte da tributação, né? Os principais impostos do Brasil: ICMS, não é? A contribuição INSS, contribuição previdenciária, não é? Aqui 20% da arrecadação ICMS, 16% INSS, imposto de renda 18%, COFINS 10%, esses aqui são os principais, tá? Os outros todos são uma representatividade bastante menor, não é? Então a carga tributária no Brasil, ela passa nesse momento aqui de elevação na década de 60, retomando, né? Aqui a carga tributária aumenta, né? Mas os tributos diretos aqui caem, né? Então os tributos diretos caem, que é imposto de renda lá, como a gente viu, e os tributos indiretos aumentam, né? Então aqui os impostos sobre consumo, aqui principalmente ICMS, não é? O antigo ICM, tá? Aumentam aqui. Bom, então aqui aumenta a regressividade tributária. A última grande reforma tributária que o Brasil teve foi em 67, tá? Na verdade é muito difícil de fazer uma reforma tributária, não é à toa que não sai. É porque mexe com muitos interesses, ninguém quer pagar mais imposto, todo mundo quer que os outros paguem mais, mas que o próprio não pague. Isso vale para empresas, vale para pessoas, vale para estados, vale para municípios, vale para todo mundo, né? Então esse é o imbróglio da reforma tributária. A última grande reforma tributária foi imposta, né? Que foi no auge ali dos governos militares e que não tinha oposição, né? Oposição calada, caçada e tudo mais, né? Perseguida, etc. E, enfim,
Isso deu também possibilidade de fazer uma reforma tributária. Atualmente, então, da parte da arrecadação, né, 68% da União, 25% dos estados, 6% dos municípios, mas a União reparte impostos com estados e municípios, os estados repartem com municípios. Tá? Para falar um pouco ali da questão do dividendo, né, que é isento, isso causa uma excrescência, tanto do ponto de vista tributário, quanto do ponto de vista da justiça fiscal e da progressividade tributária, tá? Aqui, com dados de 2014, tá? A isenção tributária chega a 256 bilhões em dividendos, né? Que vai para 2 milhões de indivíduos, inclusive os 21 mil pessoas mais ricas do Brasil. Né? Então, 0,01% das pessoas que vivem de dividendos, não é? E que, por conta dessa isenção, 74% dos rendimentos dessas pessoas, né, são isentas. Tá? Então, isso gera uma distorção aqui, né? Esse gráfico é bastante legal aqui, né? Embora aqui, vamos lá, o que ele diz, né? Aqui, os rendimentos isentos, né? Que vão crescendo aqui, ó, à medida em que eu tenho aqui mais de 320 salários mínimos mensais, aqui rendimentos mais baixos, tá? Então, os mais ricos estão aqui, né? E os mais pobres estão aqui, tá? Então, o rendimento isento ele vai crescendo à medida que eu tenho sujeitos mais ricos. A base de cálculo, né, sobre o que incide a tributação vai caindo por esse mesmo motivo. Isso faz com que o imposto de renda, pessoa física, ele tenha uma carga maior sobre a classe média, tá? E à medida que os sujeitos vão ficando mais ricos aqui, eles pagam cada vez menos imposto de renda, porque grande parte dos seus rendimentos vem de dividendos, de tal forma que quem ganha mais de 320 salários mínimos paga uma alíquota, né, efetiva de 2% de sua renda, né, o que é uma excrescência absurda que nós temos no Brasil, né, como caiu na boca do povo isso aqui nos últimos anos. Né. Bom, então parte dos rendimentos são tributáveis, né, das pessoas físicas, que são rendimentos principalmente de salários, né, e também aluguéis. Rendimentos isentos são principalmente dividendos, mas não apenas, rendimentos de FGTS, bolsas de pesquisa, bolsas de auxílio são isentos, e tem os rendimentos tributados exclusivamente na fonte, que pega principalmente aplicações financeiras, mas também 13º salário. Tá? Então, 59,9% rendimento tributável, 30% rendimento isento e 9% rendimento exclusivamente na fonte. Aqui fazendo a segmentação, tá? Dos recebedores de lucros e dividendos, que essa cor aqui, sei lá, verde claro, que pagam menos imposto de renda, portanto, né? Aqui a média, né, que é o azul, e o vermelho, que são os demais, excluindo o recebedor de lucros e dividendos, ou seja, em grande parte aqui os trabalhadores que acabam pagando mais imposto de renda, que é uma excrescência aí do nosso sistema tributário brasileiro, né? Tá. Outra excrescência que tem no imposto de renda pessoa física são as isenções tributárias aí, que a ideia de deduzir despesas médicas privadas e também despesas de educação. Né? E aqui é uma excrescência por quê? Porque o imposto de renda ele tem um objetivo bem claro, né? Além de arrecadatório, é redistribuir renda, tá certo? Esse é o fim dele. Ou seja, tirar de quem é rico e dar para quem é pobre. Como? Tirando com impostos e dando com serviços públicos, basicamente. Então a pessoa, não, mas eu não tenho imposto, eu não recebo serviços adequados no Brasil. Você não recebe serviços adequados no Brasil porque nós não moramos na Suécia, né? Nem na Suíça, nem na Dinamarca. O Brasil é um país pobre, né? Então por isso que os serviços não são que nem os da Dinamarca, tá? Então é óbvio. Bom, então, para financiar os serviços públicos tem que ter receita, no caso de imposto de renda, que é para o coletivo, né? É para redistribuir, e não é para receitas privadas, pessoais, individuais, em educação e saúde privada. Portanto, isso aqui tem que acabar. Né? Então, aqui um crescimento, aqui a representatividade do valor, né, dessas despesas médicas que chegam aqui, e principalmente médicas, né, mas também em instrução, a 16 mil para os indivíduos mais ricos que abatem aí dessas despesas. Tá? Então, isso aqui é um absurdo, né?
Aqui as despesas em educação que são esse vermelhinho, né? E em saúde é esse verde. Então, né, tem despesas, deduções expressivas que não tem limite na área da saúde aí. Enfim, né? É algo que realmente está errado. Então, como a gente sabe, não é, a nossa configuração tributária ela é regressiva, né? Ou seja, os mais ricos pagam menos, né? Seja porque tem isenção do dividendo, seja porque aplicações financeiras são isentas, seja porque o imposto de renda da pessoa física é baixo, tá certo? E seja porque a carga tributária está concentrada aí no consumo, né? Sobretudo o ICMS, né? Tá certo? Que pega todo mundo, tá? Então, aqui nós temos a tributação indireta, aqui estão os mais pobres, aqui estão os mais ricos, né? Os 10% mais pobres e os 10% mais ricos, certo? Então, os 10% mais pobres pagam uma carga tributária indireta bem elevada, ao passo que os 10% mais ricos pagam menos, não é? Já a tributação direta, ela vai numa progressividade, né? Os mais pobres pagam um pouco e os mais ricos pagam mais, o que faz sentido, é evidente, não é? Mas ambas, enfim, o problema é que boa parte da carga tributária está na preta, está na indireta, tá? Então, acaba que, ao fim, né, os mais pobres pagam bem mais imposto de renda, impostos em percentual da sua renda. Aqui com dados da pesquisa de orçamento familiar de 2008-2009, tá? Bom, vou falar aqui rapidamente aqui do imposto de renda da pessoa jurídica. Isso é algo mais, como eu falei, para o direito tributário, para a contabilidade, mas só para citar, né? As pessoas jurídicas, elas têm várias possibilidades de tributação: lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, ou então o simples, né? Que grande parte das empresas acaba indo para o simples. O simples é uma tributação que tem um fim de simplificar, né? Que vários impostos, na verdade, são pagos pelo Simples, né, que é um tributo único, que tem tanto no nível federal quanto no nível estadual. A ideia é pagar um determinado percentual lá e paga só esse imposto e nenhum mais, tá? Substitui vários. Bom, imposto de renda pessoa jurídica pelo lucro real, né, que é a regra geral de apuração, pelo lucro real, não é? Que é através dos livros fiscais das empresas, pega principalmente aí grandes empresas, tá? Bom, quem são as empresas obrigadas a fazer pelo lucro real? A empresa com receita anual superior a 78 milhões, tá? Então, grandes empresas, principalmente. Algumas são obrigatórias, como bancos de investimento e tal, crédito, financiamento, sociedades anônimas, que tem também alíquotas diferenciadas de acordo, por exemplo, bancos maiores, tá? Então, a pessoa precisa saber também, o banco paga mais imposto de renda, tá? Bom, lucro presumido, geralmente quando não tem, né, esse detalhamento contábil, de despesas principalmente, então o lucro presumido é uma alíquota de 8% da receita, tá? Que tendo a apuração contábil da receita, aplica-se geralmente 8%, mas é variável. E o lucro arbitrado é quando não tem registro, né, nem de receita, nem de despesa, que pega o lucro presumido mais 20%, tá? Então, aí são detalhamentos, né, que eu não vou entrar muito, tá? Então, vou encerrar por aqui. Depois eu vou falar sobre reforma tributária no Brasil, as reformas tributárias que estão na mesa, no Senado, no Congresso, do governo e alternativas possíveis, certo?